Beleza, pessoal? Tranquilos aí? Bom, na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre o Antigo Egito, tá? Como ele se desenvolveu, principalmente do ponto de vista em relação ao seu crescimento ali ao lado do Rio Nilo, aproveitando as cheias, né? A sua área fértil e algumas coisas sobre a sua sociedade, beleza? Então bora pra aula. Vamos lá. Antigo Egito, localização, margem do Rio Nilo. Ele vai se estender em toda a margem do Rio Nilo, desde o delta, que fica próximo ao Mediterrâneo, até a parte sul. Beleza? Então tá bom. A política do Egito, do Antigo Egito ali, ela vai ser uma política teocrática, ou seja, o faraó ele vai acumular poder político e poder religioso. Então ele seria um enviado divino, né? A Terra, então, basicamente, ele vai ter poder político e religioso aí dentro desse processo. Tranquilos? Então tá bom, vamos lá. Inicialmente, essa sociedade ela vai ser dividida em nomos, tá? Esses nomos serão governados por nomarcas, tá bom? Com o passar do tempo, esses nomos vão passar a se organizar, formando o Alto Egito e o Baixo Egito, tá? Então vamos ter duas formações aí. Em 3.500 aproximadamente, você tem essa formação do Alto Egito e do Baixo Egito. Em 3.200 aproximadamente, o rei do Alto Egito, o Menés, ele vai unificar o Alto e o Baixo Egito e vai se transformar no primeiro faraó, inaugurando o período aí imperial. E esse período imperial egípcio vai ser dividido em três fases: Antigo Império, Médio Império e Novo Império. O Antigo Império, entre 3.200 a.C. e 2.100 a.C. Nesse período você tem a construção das pirâmides, né? Lembrando que as pirâmides são túmulos dos faraós, Quéops, Quéfre e Miquerinos foram construídos nesse Antigo Império, além de canais de irrigação, drenagem. Vai para quê? Desenvolver a agricultura, pessoal. Então, a partir do desenvolvimento dessa agricultura, dessa experimentação, dessas situações aí de drenagem, de irrigação, eles vão começar a desenvolver a agricultura. E a partir desse momento você tem uma alimentação um pouco mais abundante para o crescimento da sociedade. Show de bola? Médio Império, entre 2100 e 1580 aí, os faraós em determinado momento aqui no Antigo Império perdem um pouco do seu poder, mas reconquistam ele ali no Médio Império e vão avançar. Novo Império é o período, né, onde começa a se enfraquecer esse Império Egípcio e começa a ser invadido por diversos povos, tá? Entre eles os macedônios, persas e por aí vai, tá? Que chega mais ou menos ao fim aí essa questão a partir da invasão romana. Mas isso é uma outra aula. A sociedade egípcia é uma sociedade estamental. Mas, senhor, o que significa estamental? O que significa estamental? Isso aí, pouca mobilidade social, tá? Fiz aqui uma pequena pirâmide aqui pra gente entender, tá certo? Como funciona essa sociedade estamental. E eu vou pegar a anotação aqui pra gente entender aqui. O faraó, como eu disse anteriormente, ele é o chefe supremo ali, né? Ele tem o poder político, poder teocrático, né? Poder divino e político aí, comandando essa sociedade, tá? A aristocracia, eles eram representados pelos sacerdotes e altos funcionários, também eram muito privilegiados nesse processo. Escribas também eram uma galera de alto prestígio. Por quê? Porque eles sabiam ler, interpretar, além de escrever, cobrar os impostos, tá? Então o pessoal ainda prestigiado. Agora nós vamos para o lado aqui um pouco menos prestigiado. Os artesãos. Quem eram os artesãos? Aqueles que cultivavam a terra após as cheias, tá? Esses são os camponeses. Os artesãos, eles trabalhavam nas aldeias e nas oficinas de templos e palácios, tá? Então, eles eram especializados em diversas coisas aí, tá? Os camponeses, também conhecidos como felás. Agora sim, essa galera que trabalhava na terra, nas cheias, né? Era quem compunha a maior parte da sociedade egípcia. No entanto, era também quem era muito explorado dentro desse processo de trabalho, porque geralmente eles recebiam uma parte daquilo que eles produziam e mesmo assim às vezes não era suficiente para pagar os impostos que eles deviam
aos faraós em si, tá bom? Então às vezes sofreu até castigos aí por não conseguir pagar os impostos por conta da produção, às vezes que não foi tão boa. E por último, os escravos, que geralmente eram adquiridos em guerras, tá? Então os escravos aí, uma minoria da população. Ainda assim, nesse momento, quem trabalha em sua maioria são os camponeses, tá bom? Beleza? Bom, a economia, agropastoril, tá? Religião, ela é politeísta. O principal livro dessa religiosidade aí dos egípcios é o livro dos mortos. Eles acreditavam, né, que existia vida após a morte. Então eles tinham, através desse livro dos mortos, alguns rituais para se você iria passar ou não para a próxima vida. A questão da cultura. Dentro do processo de cultura egípcio, a gente tem um grande desenvolvimento da arquitetura e engenharia, visto que lá entre 3.200 e 2.100 foram construídas as pirâmides, construções magníficas que despertam curiosidade até hoje. Muitos falam em coisas sobrenaturais, mas isso é uma outra questão. A escrita através do hieróglifo e da hierática, tá? Então você vai ter o desenvolvimento da escrita aí pelos povos egípcios. E a questão relacionada à mumificação, técnicas de mumificação. Por quê? Porque eles acreditavam na vida pós-morte, então faziam com que o corpo deveria ficar, como se assim, conservado nessas técnicas de mumificação aí, beleza, gente? Então essa foi a nossa aula aí, uma breve aula sobre o Egito Antigo. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço a todos e até a próxima.